O laudo necroscópico complementar do estudante que morreu dentro de uma escola municipal de Ribeirão apontou presença de álcool no sangue do garoto. CPI aberta na Câmara quer descobrir se o estudante pode ter bebido dentro da escola. O fato acendeu alerta quanto à segurança dentro dos colégios. O laudo pericial complementar da morte de Lucas da Costa Souza apontou a presença de álcool na corrente sanguínea na concentração de 0,6 gramas por litro. Porém, o médico legista afirma que a dosagem baixa não tem relação com a morte. Com o laudo em mãos, a CPI aberta na Câmara para investigar a morte do estudante quer saber, inclusive, se o jovem pode ter ingerido bebida alcoólica dentro da escola. Agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito vai enviar um ofício ao Conselho Regional de Medicina com algumas perguntas técnicas relacionadas à área da saúde. Nós queremos saber se essa quantidade de grama por litro de sangue que foi encontrada de álcool, se esse teor é relativamente baixo ou alto, se ele pode perdurar por 12 a 16 horas, que foi a hora que foi feita a necrópsia, para a gente também ter uma ideia de quando pode ter sido esse consumo, se foi em horário de aula, se foi fora do horário de aula. E outra coisa que também nós precisamos saber e agir com muita responsabilidade é saber se algum remédio pode ter influenciado nesse teor alcoólico na corrente sanguínea. Para o presidente da CPI, o fato da presença de álcool no sangue da vítima não exime de responsabilidade a prefeitura, já que o estudante estava fora da sala de aula porque não havia professores. A suspeita é que Lucas tenha sofrido uma descarga elétrica quando subiu numa grade dessa escola na Vila Virgínia, em novembro do ano passado. O laudo pericial atesta que não foram encontradas lesões externas e internas que pudessem confirmar a morte por choque elétrico. Porém, não é possível, diante dos achados necroscópicos negativos, se excluir uma possível morte por corrente elétrica. Nós vamos agora sanear todas as documentações, inclusive com o laudo do ML que chegou ontem. Vamos fazer uma nova convocação do secretário municipal da Educação, haja visto que ele chegou recentemente, para saber qual é a profundidade de conhecimento que ele tem nos problemas de todas as escolas do município. E aí, possivelmente, começar acariações e diligências em mais escolas. O secretário de Educação atendeu a nossa equipe, mas disse que não poderia falar muita coisa sobre o novo laudo porque ainda não recebeu a documentação. Nós ainda não recebemos o laudo oficial do IML. De qualquer forma, isso não muda as atitudes da Secretaria quanto às intervenções nas escolas. Reforma de elétrica, reforma estrutural, onde for necessário. A morte do garoto Lucas evidenciou um dado preocupante. Grande parte das escolas de Ribeirão Preto tem problemas estruturais. Recentemente, 2 delas tiveram que ser interditadas. Nessa aqui onde nós estamos, na Vila Albertina, os pais estão preocupados, já que o piso de uma das salas cedeu. Esse vídeo, feito por um dos pais, mostra a grande fenda que já se abriu entre a parede e o piso da escola. Estou preocupada. Fora o risco de talvez ceder mais ainda o chão, trincar mais ainda a parede, e o risco de escorpião, de aranha, de bichos peçonhentos, né? De entrarem por esse buraco. Isso porque se trata de criança dentro de uma sala. Estou com medo, porque a gente manda, né? Porque, como ela falou, a gente não tem com quem deixar, né? Precisa trabalhar, mas a gente manda assim, com medo, né? Porque teve controvérsias, um fala que tem risco, outro engenheiro fala que não tem, então a gente fica, né, naquela dúvida, a gente manda rezando, né, pedindo a Deus que nada de grave aconteça. Aí a gente não sabe mais o que nós faz, se nós deixa a criança, o que nós faz, se nós deixa em casa, com quem que nós deixa. Às vezes eu trabalho de faxina, às vezes eu não estou em casa. Nós convidamos o engenheiro para analisar a situação. Ele tentou adentrar a escola para fazer um diagnóstico mais preciso, porém não conseguiu. Tentamos ir e ver o local, né? Porque o parecer técnico da engenharia, ela precisa ver o local para poder dizer se existe um risco estrutural ali, né? Se aquelas trincas são estruturais ou se são apenas alguma acomodação ali de solo, o contrapiso ceder um pouquinho. Então a gente só tem o vídeo. Olhando apenas o vídeo, não podemos concluir que existe um risco de queda ou não. Pode ser simplesmente uma tubulação de água de esgoto que rompeu, o solo ali cedeu um pouco, houve um recalque, uma acomodação de solo, mas não necessariamente isso implica em um dano estrutural com risco de queda. O secretário de Educação disse que o problema não oferece risco aos alunos. Uma sala de aula realmente tem uma fissura no piso, esse piso cedeu,
tem uma fissura de em torno de 1,5 centímetros. Tá? A engenharia nossa definiu que não há risco para as crianças, que as aulas podem ser dadas, dar continuidade nessa sala de aula. São 16 ou 17 alunos que tem nessa SEI. E nós temos uma licitação já em andamento, em torno de 15 dias a gente vai emitir a ordem de serviço para o início dessa reforma. O secretário reforçou ainda que 10 milhões de reais serão investidos na reforma de pelo menos 20 escolas municipais da cidade que sofrem com problemas estruturais. André Costa para o Jornal da Clube. A defesa da família do estudante Lucas informou em nota que estranha o resultado do exame e que tomará as medidas necessárias a fim de esclarecer o fato.